Fala galera, estamos ao vivo aqui, 18 horas, horário de Brasília, para falar sobre disciplina ou indisciplina, né? Comer direito, ser magro ou comer errado, ganhar dinheiro, guardar ou gastar. Enfim, procrastinação, excesso de peso, disciplina, indisciplina, enrolação. Autodisciplina é o nosso tema de hoje. E eu já quero adiantar, nós temos aqui uma pessoa que vai nos auxiliar enviando as perguntas que eles vão responder. Tem dois especialistas no assunto aqui para falar sobre isso hoje. E eu quero pedir que você foque nesse assunto. Nós temos feito várias lives sobre vários assuntos que vão ser abordados na Academia 3R. Hoje nós vamos falar sobre disciplina e autodisciplina. Cara, ele vai explicar um pouquinho essa mentalidade. E o Maurício Blois marcou a minha vida, porque ele foi, vê se dá, deixa eu levantar aqui, ele foi o mentor, ele foi o personal trainer dessa transformação aqui, ó. 7 meses, 210 dias marcados no calendário, olha isso aqui, gente, olha como é que eu era, olha isso aqui. Ele falou, tem que mostrar essa foto, Felipe. 210 dias. O senhor lembra que o senhor me orientou? A gente fez um calendário e a gente marcava todos os dias. Gente, então vamos lá, eu queria só que vocês entendessem que aqui são duas pessoas. A gente fala muito na academia o seguinte, mão suja de terra. Não tem ninguém na academia que fez um curso, leu um livro, fez uma pós-graduação e tem conhecimento teórico para falar de assunto. Não. Além disso, é gente que já viveu a transformação e já conduziu outros. Eu queria começar perguntando para vocês aquilo que eu acredito ser uma grande... o tchan da questão quando a gente fala de disciplina. As pessoas olham para alguém que tem sucesso, como vocês dois, e dá uma sensação de que vocês nasceram de um outro lado, aonde é fácil acordar cedo, é fácil comer certo, parece que não tem sacrifício. Não, o cara nasceu magro e aí eu queria começar primeiro com o Marcos e depois a gente passa a palavra para o Maurício. Disciplina, autodisciplina é uma coisa genética? Uns nascem, outros não, nascem lascado, enrolado, procrastinador, não sabe fazer isso direito, ou é uma coisa que é aprendida? Conta um pouquinho pra gente. De jeito nenhum, ninguém nasce pronto, né? Tem aquela máxima, né? Campeão não se nasce pronto, vencedor não se nasce pronto, né? A gente pode se tornar um campeão, um vencedor. E uma coisa que eu aprendi muito com o Lucas, a Priscila, é ter que me organizar de acordo com os diversos desafios que nós temos na vida, né? Algumas pessoas podem até nascer com uma personalidade que ela tem uma vocação para ser mais sistemática, mais disciplinada, alguma coisa assim. Mas isso não quer dizer nada, né? DNA, a pessoa pode nascer com DNA de ser um Bolt da vida, mas só vai ser um Bolt se ele souber colocar tudo que ele precisa em prática, ter disciplina de agenda para acordar, para treinar o tanto que o Bolt treina, para comer do jeito que ele come, para dormir o tanto que ele dorme, fazer tudo que ele faz. Então a pessoa pode ter genética que for, se ela não souber ter uma agenda inteligente, uma agenda sábia, ela não vai chegar em lugar nenhum. E não basta ter agenda, você precisa ter execução dessa agenda, né? Fenomenal. Gente, ó, pega a caneta aí hoje que vai ser bomba, é pérola atrás de pérola. O Marcos tocou num ponto, os nossos mentores, Lucas e Priscila, são mentorizados, além dos doutores Robson e Lúcia, pelo Jamil Albuquerque, que é o fundador da Fundação Napoleão Hill no Brasil, que, só para resumir, um cara que fez uma pesquisa com 500 milionários americanos, e depois de entrevistar 500 milionários, a conclusão dele foi o seguinte: cada milionário tem um fator diferente, mas uma coisa todos eles têm: autodisciplina. E eu acho que junta com o que o senhor acabou de falar, que você pode até ter uma predisposição genética, mas o seu potencial genético que vai acontecer, ele vai ser determinado pela sua capacidade de ser autodisciplinado, e aí é uma coisa que já é aprendida ou desenvolvida. Pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, mas pode ser desenvolvido. Mas só complementando,
e não é fácil para ninguém. A pessoa pode ter uma predisposição, mas a autodisciplina ela exige muito da pessoa e a pessoa saber ter constância naquilo que ela se propôs. Muitas pessoas até iniciam, mas no primeiro tropeço, né? Então, assim, às vezes a pessoa está muito preocupada com as coisas grandes, coisas que a gente vai aprofundar durante a academia. Mas só deixando uma frase assim, né? Nós não tropeçamos nas grandes pedras, são nas pequenas. Então a pessoa muitas vezes está observando o grande, ela desvia do grande, mas ela não observa o detalhe, que faz ela pecar na disciplina, são os gatilhos que fazem ela tropeçar e muitas vezes não se levantar para dar sequência. Anota essa aí, gente. Nós não tropeçamos nas grandes pedras. É uma coisa... Depois que você falou, né? Caraca, ninguém tropeça na pedra grande, né? A gente jura. Nós tropeçamos nas pequenas pedras. Que bomba, que bomba, que bomba, que bomba. Maurício, e aí? Complementa o que o Marcos falou, né? A gente conversou um pouco, você falou aquela questão que eu achei fenomenal, do lar, do pai, como é que é? Fala aquele negócio. Antes de mais nada, eu preciso lavar uma roupa suja aqui com todo mundo. Por que você gritava comigo no treino? Porque eu não sou surdo, gente, eu não sou surdo. Por que você gritava comigo no treino? O que acontece? Felipe, boa tarde, Marcos. Cumprimentando o que o Marcos está falando aqui. Primeiro, por que eu gritava com você? Porque dentro da sua cabeça, existiam muitas vozes dentro da sua cabeça. Então, eu sabia que a minha voz ia dar de frente para as outras vozes da sua cabeça. Então, é necessário a minha voz, dentro da sua mente, ser mais alta do que as vozes da sua cabeça. Meu Deus. Eu não sei se você se lembra, já que você quer lavar roupa suja aqui. Você me contratou uma vez, não sei se é o personal, tá lembrado disso? Sim. Você se lembra que eu falei para você? Eu falei que não daria aula para você. Senão eu pago se for necessário, pode falar seu preço, arruma um horário para mim. Eu falei, não, o negócio não é preço, o negócio não é horário. Você é um cara que não tem disciplina. É verdade, é verdade. Não, ele não. não quis, ele se recusou. Eu falei, não, mas o problema é o que? Valor? Ele falou, não, eu não vou te treinar. E eu me lembro muito bem que você me ligou 2, 3 vezes e falou, você quer mesmo que eu te dou aula? Tem certeza? Você falou, tenho. Então paga 6 meses adiantado. Porque quem não tem disciplina, a gente não pode confiar. E você pagou 6 meses, tá lembrado? Tô lembrado. Gente, só para lavar roupa suja, tá? Esse cara, ele entrava na minha casa. Um dia, eu fui trocar de roupa pra gente treinar. Quando eu voltei, ele tinha chegado 10 minutos antes do horário do treino e estava na minha cozinha. Quando eu cheguei lá, eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou olhando o que você está comendo, porque se você comer besteira, eu paro de te treinar e não devolvo seu dinheiro. Complementa o que o Marcos falou. É muito Aquele importante. negócio que você falou do pai. O que acontece, Felipe? Eu aprendi com o Lucas, com a Priscila, sobre o que é ser uma pessoa disciplinada. As pessoas não nascem com um pacote de disciplina. E muitas pessoas não buscam disciplina porque elas acham que ela nasceu sem disciplina. Ninguém nasce com disciplina, ninguém. Às vezes tem pessoas que nascem dentro de um lar onde o pai é bem estruturado, ensina os seus filhos como se alimentar, como se comportar. Nossa, irmã não nasceu com disciplina, foi os pais que ensinaram. E acontece também que existem pessoas que nascem de um lar que não tem toda a estrutura, né? Que não tem a famosa palavra chamada disciplina. Não tem. Mas aquela família pode ser uma família pobre, humilde, não tem disciplina, mas tem o quê? Mas tem princípio. É um pai que trabalha para sustentar seus filhos, dá um duro, entendeu? Para sustentar os filhos. Mas ele não ensina os seus filhos o quê? Ter disciplina. Ou seja, são bons pais, são bons professores. Então, a disciplina, nós precisamos entender que ser disciplinado não é fácil. Para ser disciplinado, você paga um preço. Exemplo, por que eu tenho que acordar cedo para estudar, se eu posso acordar depois? Por que eu tenho que fazer uma dieta hoje, se eu posso fazer semana que vem? Então, a disciplina é algo que, se você quer, você tem que pagar um preço. Agora, uma coisa é certeza, Felipe. Pagar o preço da indisciplina é maior do que o preço da disciplina. Tem que ter um mural de... A disciplina tem preço.
Mas a indisciplina Tem um preço maior. é mais cara do que a disciplina. Uma frase dos nossos mentores, tanto do Lucas da Priscila, como do Dr. Robson, doutora Lúcia: na vida nós sempre vamos ter duas coisas: o preço que a gente paga e o prazer. A ordem de se viver isso, cada um escolhe. Então, os maiores prazeres da vida são construídos com sacrifício. Exemplo, você vai fazer uma faculdade, você paga um preço de aproximadamente 5 anos para você ter o prazer de levantar um canudo. Esse prazer, esses são os maiores prazeres, digamos. Você pagou um preço e você teve o prazer. E nós vivemos uma geração que quer constantemente inverter isso. Primeiro eu quero prazer a qualquer custo, mas depois você vai pagar um preço. Então, a indisciplina, o prazer da indisciplina, de você não seguir, você não pagar o preço. Vou acordar a hora que quer, vou comer o que eu quero, vou fazer isso. Uma hora você vai pagar o preço disso. E o preço disso é muito mais caro, como o Maurício falou. Então, é só lembrar desses dois pontos. O preço que se paga e o prazer que você quer colher. Se você quiser viver o prazer antes, a conta depois ela é mais cara. Isso eu não sei se você que está assistindo está entendendo o que está sendo dito aqui na mesa, mas é mais ou menos assim: vem a conta do cartão de crédito, é acordar cedo, é não comer alguma coisa. A dificuldade da disciplina é que a gente não quer pagar a conta. Não, é muito caro, acordar cedo é caro, estudar é caro. Só que não adianta jogar para depois. Vai voltar e vai voltar mais caro, né? É isso que vocês estão dizendo. Aquilo que a disciplina, eu acho que isso é uma coisa fundamental para a gente vencer a indisciplina. É a gente entender que é se enganar. Não adianta, eu vou deixar de pagar o preço agora para ter que pagar 2, 3 vezes depois. Fenomenal. E eu quero lembrar uma frase que o Maurício me falou. A gente se encontrou 5 minutos aqui atrás e ele me disse uma frase que me marcou. Ele falou assim, o que ele acabou de falar: um pai, às vezes ele traz comida para dentro de casa, mas ele não ensina o filho dele a ter disciplina para comer. Exatamente. Que é o que você falou de ter princípios e moral não significa que você me falou da minha própria história. A minha mãe sempre me deu princípio e moral, mas ela não me deu disciplina. Por isso que eu fiquei desse tamanho aqui, ó. Moral eu tinha, princípio eu tinha, mas eu não tinha disciplina. Pode falar. O que acontece, Felipe? As pessoas precisam entender o quê? Esse preço as pessoas não querem pagar. E às vezes a falta de disciplina faz a pessoa perder uma oportunidade numa empresa. A falta de disciplina, falta de perder momentos maravilhosos com a família, com o amigo, com os filhos. Por quê? As pessoas têm uma mania na cabeça de quê? De dar 2 passos para trás para depois se posicionar para frente. Tipo, Marcos, vamos supor, se tiver um buraco, o que ela vê? Ela não acredita que ela pode dar dali, daquele ponto ali onde ela está, posicionar para frente. Não, ela pensa, não vou conseguir pular esse buraco. A pessoa que geralmente fala, não, segunda-feira eu começo, tal dia eu começo, é porque ela não está decidida a mudar de verdade. Uma pessoa que quer mudança, ela muda na hora, ela não deixa para segunda-feira. E ela sabe que mesmo ela não sendo perfeita, ela vai dar o melhor dela. E uma hora ela vai pegar a agenda ideal para a realidade de vida dela. O importante é dar o primeiro passo, como o Maurício colocou. Como é que é aquela frase do Silício que você me falou? Feito. Antes feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito. E enquanto a gente caiu e voltou aqui, o Marcos estava me comentando sobre aquele dia lá, que estava todo mundo no shopping, comendo McDonald's, comprando, ele estava trabalhando, estudando, comendo banana, whey protein, e depois a gente foi a pé para o centro de convenções, e aí a gente passou no McDonald's para comer. Naquela época ele comia tudo errado, e aí eu comi lá, nem Big Mac, não sei das quantas, e ele comeu uma salada. Você fez o que você acabou de falar, você fez a melhor opção dentro da sua possibilidade. Ele não tinha como comer o que ele come, que é uma salada orgânica, não sei o quê, mas ele não chutou o balde e falou assim, não tem orgânico, estou no McDonald's, vou comer um Big Mac. Não, dentro do que eu posso fazer, qual é a melhor coisa? Comer uma salada com um café sem açúcar. Ele falou para mim assim, Felipe, 3 pós matam o homem, cocaína, sal e açúcar. Nunca mais saiu da minha cabeça essa frase.
Por que você acabou de falar para mim aqui? Conta o pessoal. É o seguinte, naquele momento, para eu estar lá palestrando naquele evento, eu não podia abrir mão de uma outra demanda do minha outra atuação de trabalho, que é no agronegócio. Então eu tinha demandas do meu trabalho do agronegócio, eu tinha demandas de um desafio pessoal meu de correr uma maratona, e não só correr, eu tinha um tempo, um sonho de fazer uma prova que era um grande desafio, e eu tinha essa palestra que era muito importante para mim. Então ali eu tinha 3 frentes, e para eu poder estar lá, eu precisava abrir mão desses momentos de prazer, para que nenhuma das minhas frentes ficasse prejudicadas. Então eu sabia que nos momentos que seriam de prazer, de lazer, eu falei, não, esse momento não posso ter, então eu preciso focar aqui, porque senão isso vai me comprometer nos resultados, que eu tinha datas de importantes entregas, digamos assim, para fazer. Então quando você tem um objetivo bem definido, você sabe o que você quer alcançar, isso começa a te facilitar a dizer não para as coisas que vêm para roubar sua energia, roubar seu tempo e roubar seus pensamentos. Gente, pegou essa. Você entendeu o que ele falou? Ele não dava para fazer tudo. Ou eu descanso, vou para o shopping, ou eu palestro, ou eu palestro, trabalho, ou eu vou para o shopping e trabalho. E sem abrir mão do desafio pessoal da saúde, digamos, do correr maratona, que tinham treinos e alimentação. Então hoje em dia... Quantos quilômetros por dia? Aquela época estava no volume de uns 20 e poucos, né? Mas, assim, facinho, né? Facinho, 20 km por dia. É fácil, né? Pra quem tá... E aí, assim, o que acontece? Hoje em dia a gente precisa saber, é uma nova geração de você fazer um trabalho da sua agenda, de você conciliar distintas áreas da sua vida numa mesma atividade. Então isso nós vamos aprofundar aí durante a academia, durante nossos estudos. Profundo. Porque você ganha tempo, você está fazendo coisas sem deixar de ser excelente, você ser o melhor que você pode ser, mas você vai ganhando tempo. Por quê? Porque você traça a sua missão, traça seus objetivos. Isso. E para você ganhar tempo e potencializar aquilo que você está fazendo, existem formas de você construir uma agenda inteligente nesse sentido. E uma coisa muito importante. Eu já escutei uns caras muito top falando isso aqui. Isso aqui é um segredo fortíssimo. Fala, uma coisa muito importante, Felipe. E quando você tem disciplina, você não gasta energia. Você não gasta. Por quê? Porque a disciplina faz você agir, faz você fazer. E você não acumula. Quem não tem disciplina sempre vai acumular. Vai ter um acúmulo de que falta. Ou seja, e nesse momento vai disparar um gatilho chamado ansiedade. Por que vai disparar isso? Porque ele acumulou, porque ele não tem iniciativa. Então, quando você tem disciplina, você não precisa parar tudo na sua vida para focar só numa coisa. Como o Marcos falou aqui. Ele correu uma maratona e tinha algumas coisas da empresa para acertar. O que fez ele cuidar de 2 coisas ao mesmo tempo sem perder o foco? Disciplina. Porque quem tem disciplina não fica com coisa sobrecarregada, acumulada. A falta de disciplina acumula peso em você. Eu vou te falar, uma pessoa disciplinada sente muita dor, sabe disso? Eu falo como treinador. Ela chora por dentro. Uma pessoa que é indisciplinada... Sabe por quê? Sabe por que eu falo que ela sente dor? Porque a disciplina revela quem ela é, a falta de disciplina. E ela não tem resultado, ela tem vergonha. Mas no fundo, dentro do eu dela, tudo que ela quer, sabe o que é? Uma mão estendida. Alguém que ajude essa pessoa. E ninguém sai do ponto que se está se não tiver alguém para ajudar. Ninguém. Por exemplo, uma criança cuidada precisa do pai e da mãe para estar daquele lado. Eu só consegui emagrecer o dia que eu falei, eu preciso de ajuda. E não é fácil. E pedir ajuda, e até que eu consegui convencer ele. Agora, mas Felipe, isso é muito interessante. Você pediu ajuda, a partir do momento que você pediu ajuda, a sua vida deixou de ser um livro fechado, escondido, você não prestava conta para ninguém. Quando você tem alguém para prestar conta, você tem mais força para executar a tarefa. Porque você ia prestar conta para o seu personal. Você sabia que ele ia te cobrar aquilo, ele ia supervisionar aquilo. Você falou, o que eu vou falar para o Maurício? Eu não tenho desculpa para falar. Então eu vou fazer. Então quando você tem um mentor, isso é um dos pontos que te faz ter mais força e mais atitude. Para você não ter apenas iniciativa. Exatamente. Porque uma pessoa disciplinada, ela, além de iniciativa, ela tem acabativa. Mohamed, um dos maiores boxeadores, ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava que toda vez que ele ia treinar, o corpo dele
A mente dele falava o quê? Hoje não, hoje não. Mas ele falava para ele mesmo, hoje sim, hoje sim. Eu sofro hoje para viver o resto da minha vida como campeão. Não tem outro jeito. Não adianta. Paga o preço hoje, vai valer a pena. Você quer ver um sinal de boicote da dieta, é o cara parar de ir no nutrólogo, no nutricionista, né? Porque quando você quer se boicotar, você começa a fugir, um dos sinais, você começa a fugir da prestação de conta com o seu mentor. Foi fenomenal o que você está falando. E só pegando um gancho para a gente começar a responder as perguntas do que o Maurício falou, só para você ter ideia, tá? Só para você ter ideia. Casado ou solteiro, Maurício? Você? Eu sou casado. Sua esposa não faz nada da vida, né? Não faz. Trabalha num dos maiores hospitais do mundo, mais respeitados do mundo, que fica aqui em Brasília, Sara Kubitschek. Tem filho? Tenho 2 filhos. 2 filhos. O Maurício trabalha de 12 a 14 horas por dia. Ele tem um trabalho voluntário de ação social, onde ele lidera, direto e indiretamente, 1000 pessoas. 1000. E toda vez que eu preciso de alguma coisa dele, como hoje, ele consegue me entregar rápido, porque ele não tem nada acumulado na vida dele, porque quem é disciplinado. Marcos, a mesma coisa. Empresário, no ramo de negócio, casado, tem um filho, 2 filhos, mentor. Os 2 são líderes absurdamente competentes e que frequentemente os mentorizados deles fazem tanto sucesso que eles são puxados. E acabou de acontecer isso com o Marcos, já aconteceu com o Maurício várias vezes, mas se não tivesse sido isso, o Marcos também estaria com 1000 pessoas debaixo do cuidado dele, deve estar com 500 e 600 pessoas, e toda vez as poucas vezes que eu peço alguma coisa para ele faz na hora. E você pede coisa para gente que não tem 10% da agenda de vocês, e a pessoa não faz. E é isso que você falou, ela não faz o que eu pedi, não faz o que o outro pediu, ela não faz o que eu pedi porque ela está cheia de outros pedidos sobrecarregados e acaba que ela não faz nada. Então o cara que tem disciplina, eu achei fenomenal esse ponto, ele está sempre com a agenda livre. Ele não deixa o que é importante se tornar urgente. Não, peraí, explica esse negócio, pelo amor de Deus. Para tudo, explica essa bomba. É o seguinte, dentro uma das ferramentas que dava para trabalhar na academia, você sempre vai ter as coisas que são importantes e não importantes, urgentes e não urgentes. É o famoso quadrante ali. E muitas vezes você já até tem uma rotina de liderança na sua empresa, no seu trabalho social, dentro da sua casa, você tem muitas demandas e você é uma pessoa até que está em atividade. Você se sente assim, cara, eu estou suando aqui, eu estou ralando, eu não sou preguiçoso, mas eu vivo apagando incêndio, eu vivo num negócio que parece que não tem fim, ansioso, Cansaço. Por quê? Porque ele pegou aquilo que era importante, que tinha que ter se antecipado, organizado, delegado, que outros poderiam fazer, né? Nossa mentora nos ensinou muitas vezes, aquilo que alguém pode fazer por você, você precisa delegar, porque senão você não vai dar conta de fazer tudo. Então assim, e aí a pessoa perdeu o time de fazer aquilo, e o retrabalho, ele custa caro também, né? Então gasta muita energia, ele vai ter que gastar muita energia para fazer algo que ele poderia ter diluído. Uma coisa que as pessoas precisam entender, que o brasileiro, ele é acostumado a trabalhar em cima da demanda. Ou seja, pintou um negócio aqui, não, pode ser o que eu faço, vou dar um jeito, deixa eu pensar. E faz. Só que isso traz um desgaste. Perfeito. É ou não é? Isso cansa. E às vezes a pessoa não é nem preguiçosa. Exatamente. Mas traz um grande desgaste no relacionamento com a esposa, com os funcionários, com os filhos. Por quê? Porque o Brasil está acostumado a trabalhar o quê? Em cima da demanda. Eu já fui assim. O famoso apagar incêndio. Exatamente. Entendendo? Que é pagar incêndio. E o pior é que dá conta de pagar, porque o brasileiro é forte. É criativo, tem um jeitinho dele. Não, mas sério, eles conseguem, cara. Só não sabe como é que um pai de família corta um dobrado para sustentar uma família ali. Só Deus sabe como é que ele... Só, às vezes faz milagre, vamos falar assim. Mas tem como nós gastar menos energia resolvendo essas coisas. Como? Trabalhando com rotina. A rotina só quer uma coisa de você. Disciplina. Quem tem rotina tem dinheiro. Quem tem rotina tem sucesso. Quem tem rotina tem felicidade. Agora a demanda pode te ajudar no teu resultado ali. A prova que dia? Que dia eu vou usar? Vou estudar agora.
você vai ficar todo desgastado. Vai passar a noite toda estudando. Por que você não fez isso numa rotina? Não, segunda, quarta, estudo tantas horas. Não, porque as pessoas não façam isso. Não porque elas não querem, não. É porque ela não tem um mestre na vida dela. Ela não tem um líder, alguém para impulsionar elas. Não tem, não tem. Ninguém faz nada só, para falar a verdade. Ninguém faz nada só. Ninguém chega em algum lugar sozinho, ninguém chega. É mentira. Fala assim, não, tudo depende só de você, depende de você. Não. Não é assim, as coisas não funcionam dessa forma. Você precisa de ajuda. Se você está passando por dificuldade e quer sair daquele buraco, da situação que você se encontra, você precisa de ajuda. Quer ver uma coisa? O que faz um pai de família se matar, deixar a vida com 2 filhos, uma linda esposa, uma casa bonita? De repente tem dia, tem tudo. O que é? Você fala, mente fraca. Não existe mente fraca. Existe mente vazia, que precisa ser mentorizada por alguém que sabe dirigir a vida dela. É isso que está faltando. Por exemplo, o nosso país são dirigidos por governadores que não sabiam o que estavam fazendo muitas vezes. Nós precisamos de alguém para dar um norte, trazer valores. Nós precisamos disso. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Ou seja, entre a demanda e uma rotina, a demanda vai te ajudar na hora, mas vai te cobrar lá na frente. A rotina vai te pegar de cheio. A rotina vai fazer você realmente se desgastar mais um pouco, mas pode ter certeza, o teu resultado será permanente, por causa de uma rotina, por causa de uma agenda. Sabia disso, ô Felipe? Fenomenal, fenomenal. Gente, isso eu vou pedir para os nossos mentores para a gente pegar um dia vocês dois para gravar dentro da academia uma aula sobre esse assunto aqui. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, Abílio Diniz, dono do Pão de Açúcar, o dono da Riachuelo, Bill Gates, dono do Facebook. Se você chegar com um assunto financeiro, digamos que você é um diretor deles, chega com um assunto financeiro e não é o dia de falar de resolver de finança, ele simplesmente não resolve o problema, porque ele não apaga incêndio. Ele não tem, não é assim. Ele tem o dia de falar, dia de visitar a loja, dia de falar de finança, dia de treinamento de pessoas, e por causa desse quadrante que o Marcos falou aqui, ó. Então, nós vamos ter que gravar uma aula. Esse quadrante todo cara de alto nível vive sobre esse quadrante. Vocês querem complementar mais alguma coisa antes da gente abrir para as perguntas? Fiquei sabendo que está bombado de pergunta aqui. Diga aí, mande para nós as perguntas do povo. A primeira, o Thales perguntou, disciplina é fruto de pressão? Ixi. Não. Respondam. Disciplina não é fruto de pressão, porque nós vivemos debaixo de pressões. E quantos fracassados e derrotados nós temos? Disciplina é resultado de resposta. Eu vou ser bem sincero, eu não estou acostumado, pessoal, de falar ao vivo, é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui. Tá? Mas, por exemplo, se você quer ter um resultado, se quer ter um bom resultado, então entra na academia 3R. Me permita entrar na tua mente. A partir da hora que você entrar, você está me dando autorização para me mudar a tua história. Talvez você não vai gostar de mim, mas você pode gostar do seu resultado. Entendeu? Disciplina é resposta de resultado, não é de pressão. Pressão, as pessoas aguentam a pressão. Mas quem diz que pressão traz resultado? Até porque a falta de resultado, ela traz a pressão, né? A falta de resultado, ela gera uma pressão. Na verdade, indisciplina gera pressão. Pressão não gera disciplina. Mas assim, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de lidar com a cobrança, de lidar com a pressão, e no momento que elas estão sendo pressionadas, elas travam. E na vida, em diversos momentos, a pessoa pode ser mais disciplinada que for. Vai ter um momento que você vai ter os imprevistos, as pressões da vida, acontecimentos dentro da sua família, problema financeiro, problema de saúde inesperado. Então assim, se a gente não souber lidar com a pressão, você trava a tua agenda. Você trava. Não estou fazendo aquilo. Lógico. Entendeu? Então muitas vezes eu já vi muitas pessoas no decorrer da caminhada e eu vejo assim, toda vez que você acha que você não vai dar conta, que você está sendo esticado ao máximo, ali é a hora de você administrar essa pressão. Porque se você passar por ela, você é promovido para um novo nível. Eu vou falar mais, filho. Os meus mentores... Mas eu tenho que assistir esse negócio umas 15 vezes. Eu quero assistir 15 vezes. Eu vou falar uma coisa particular da minha vida. Eu agradeço muito o Lucas e a Priscila, porque quando eles estavam me treinando, me mentorizando, me ensinaram a ter a disciplina. Ninguém tem disciplina se não tiver confiança. Tem que ter confiança.
Eu passei um momento muito difícil na minha vida financeiro. Então você deve que esse problema pode ser um problema de muitas pessoas. Até para fazer uma inscrição dessa aí. Mas quanto vale o teu sucesso? Quanto custa ele? Quanto pode custar a página branca para escrever uma nova história? Quanto vale o teu sucesso? Não, meu. Exemplo, vou dar um exemplo. Eu agradeço muito a eles, porque o treinamento que eles me deram, às vezes a vida da gente não está preparada para enfrentar algumas barreiras. E eu veio uma barreira na minha vida financeira. Conversei com meus mentores, eles fizeram um projeto para mim, você vai ter trabalhado de tal hora a tal hora. Deixo bem claro, esse tempo já estava... eu tive uma mãe que adoeceu, passou um momento muito difícil, de gastar muito dinheiro, não tinha plano de saúde. Hoje ela tem. Hoje ela tem, vou gastar menos. O que acontece? Imprevisto, né? Então, meus mentores falaram assim, você tem de tal hora a tal hora, você precisa trabalhar 7 horas por dia para ganhar X. Tá? Você precisa acordar cedo, cerca de 7 horas da manhã, começar a trabalhar, assim, arrumar tais personagens ganhando tanto, X. Eles fizeram um projeto para meus mentores, eu calculei. Só que eu estava tão disciplinado por eles, eu falei, porque eu preciso acordar 7, se eu posso acordar 5 da manhã. Eu posso acordar 5 da manhã. Eu tinha que tirar minha família da situação que se encontrava. Eu sou o mentor da minha família. Eu sou o cabeça da minha família. Eu sou o mestre da minha família. Eu sou o líder da minha família. Alguém tinha que resolver aquela situação financeira. Doença não se espera, morte não se espera. Então aconteceu isso com a minha mãe. Esse momento muito difícil. E eu tinha que arrumar dinheiro. Acordava, sabe que horas? Acordava 4h30. 5h10 estava na academia trabalhando. E fiz isso há quanto tempo, cara? Até todo mundo até sair desse buraco. Fiz isso por cerca de 1 ano. E sabe quantas horas eu dormia? Você acordava 5 horas, então você podia dormir umas 9 horas. Não. Tirando as minhas atividades, que eu trabalho com pessoas também, tem algumas coisas que é da minha fé. Não vou negar de onde eu sou um bispo, trabalho com pessoas, entendeu? Eu tenho minha igreja, tenho minha equipe. Sabe o que eu dormia às vezes, cara? 2 da manhã. Eu dormia 3 horas por noite. Deu para escutar aí, gente? Dormia 3. Ele falou que ia dormir 2 horas da manhã, né? Passei 1 ano assim. E vou te falar, eu não acordava triste, cansado, murmurando. Ele nunca chegou lá, quando ele me treinava, ele nunca chegou lá. Assim como o Marcos, eu nunca vi os dois. Nunca vi esses dois de cara feia. Nunca vi. Mas eu sabia. Eu sei também que você não dorme muito, não. Você não dorme, nem chega nem às 5 horas. E eu falo mais, Felipe. Mas eu tinha um projeto, eu só preciso trabalhar tantos meses para sair da situação que está. Eu lembrei, eu sou treinado para isso. Eu nasci para esse negócio. Essa barreira não vai me parar. E eu vou falar para vocês, eu consegui. Agora, se eu não tivesse sido mentorizado, se eu não tivesse uma alta disciplina, como é que eu estaria? Aliás, como podia estar a minha família? Não adianta. Disciplina, você requer um sacrifício. Não é? Toda disciplina requer um sacrifício. É isso que as pessoas não querem, Marcos. É sacrifício por quanto vale o seu sucesso? A saber administrar a dor, né? Isso saber que eu gosto da corrida. A corrida é uma briga constante, você com você ali, está correndo, muito tempo ali sozinho, e vem aquela... Tu começa a doer um lado, você para de treinar, você está ali caminhando, doendo as pernas, doendo, enfim. Você tem que saber administrar isso. E isso é um retrato da vida. Que em diversos momentos nós vamos ter conflitos, vamos ter dores, como o Maurício falou, né? Que a pessoa disciplinada, ela sabe lidar com essa dor, né? Então, assim, e tudo que o Maurício falou, ele tinha um projeto, ele tinha um lugar para chegar, ele tinha um alvo. Então, muitas vezes as pessoas, elas estão sem sonhos e acabam só trabalhando para o sonho dos outros. Então, a gente precisa ter um sonho, ter uma razão. A missão de uma empresa é isso, é a razão dela existir. Então, a pessoa, quando ela encontra essa razão de existir, ela tira a força de onde ela menos imaginava, para ela seguir, ela não parar. Muitas vezes você não vai ser perfeito na sua agenda. Realmente tem momentos que você não consegue ser perfeito, mas ali você tem que estar ciente que você está dando o seu melhor, aquilo ali não resume o seu todo. Dali a pouco você já vai melhorar, é aquela coisa, tropeçou, vou levantar aqui, mas não vou parar, vou ficar, por exemplo, não vou deixar de estar no nutricionista, não vou deixar de estar sendo acompanhado pelo meu mentor, não vou deixar disso, eu vou prestar conta para eles, porque eu vou entregar o resultado. Isso você começa a gerar uma proteção
contra você mesmo. Entendeu? Então você começa a se vacinar para você não cair nos seus auto-boicotes, né? Que interessante, Felipe. Gente, vocês estão entendendo isso? Felipe, meu Deus do céu. Eu deixo a coisa bem clara, porque isso é uma coisa muito séria, as pessoas estão ouvindo a gente, entendeu? Mas não é. Então eu deixo bem claro para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Ninguém chega aonde deseja sozinho. Ninguém. É o contrário do que a autoajuda fala, né? Você, eu sou, e não sei o que, existe grita, negócio, não. e não sei o que, mas cadê a Grito mudança de de tiro do vida? lugar. Cadê a mudança Empolgação de de tiro do lugar. Entendeu? Arrepio no tiro do lugar. O que tira do lugar são pessoas. São pessoas que tiram pessoas do lugares. Mas tem que escolher a pessoa certa. O lugar certo, o ambiente certo. Quer ver? Como eu falei na minha primeira live que eu fiz com você. Por exemplo, você precisa estar no ambiente certo para chegar onde você quer. Quer dizer, tira o peixe do ambiente dele. O que vai acontecer? Ele morre? No início ele morre? Não, morre não. Ele fica se debatendo. É ou não é? Por quê? Porque ele está fora do ambiente. Mas ele está vivo. Mas com o tempo ele vai o quê? Vai morrer. Se você não quer morrer, você tem que ir para o ambiente certo, ué. Tem que andar com as pessoas certas. Tem um ditado que nós falamos muito. Eu falo muito com meus filhos, falo muito com as pessoas que andam do meu lado. Eu falo com o Marquinhos, né? Pato anda com pato. Leões andam com leões, ué. É ou não é? Tira uma árvore. Você vê essas mulheres que ganham uma rosinha do marido? Indo, pega uma rosinha. Tá ok, pode pegar ela. Pode botar no campo d'água. Ela fica 2 dias bonitinha. Ela vai murchar. Por quê? Porque ela foi tirada do quê? Do ambiente. Ela vai sobrevivendo. Então, nós precisamos entender que nós precisamos estar no ambiente certo. E eu acredito que essas pessoas que estão nos ouvindo precisam entender que nós estamos aqui para ajudar. Para ajudar. Mas para isso, você tem que estar dentro do nosso ambiente. Para que você possa ter sucesso. Os ambientes são máquinas incansáveis de acionar gatilhos. Não, pera. Gente, é porque esses caras são tão esquisitos que eles soltam as bombas assim, ó. Não, esse cara aqui, esse daqui ficou um ano dormindo 3 horas e ele saía lá do meu condomínio e me deixava lascado no chão, assim, ó. Tinha mais energia do que eu, tinha dormido a noite inteira. Esse outro aqui eu fiquei sabendo, chegou da China e o Lucas teve que mandar ele embora para casa porque ele sentou, ficou sem dormir a noite inteira voando. E o Lucas vai embora para casa. Ele, não. Não, porque eu cheguei para uma reunião com ele. Porque ele chegou e foi direto para a reunião, não foi para casa descansar. Aí eu te pergunto só uma coisa: quanto vale você poder entender o segredo que está na cabeça desses caras para eles serem como eles são? Fala o que você ia falar. Do que você estava falando que eu te cortei. Desse da China ou não? Não, alguém lembra. São máquinas incansáveis. Isso. Os ambientes são máquinas incansáveis de acionar gatilhos e são diversos eles, como o Maurício colocou aqui. Um gatilho que desperta uma ansiedade, um gatilho que desperta diversas coisas para o cara se boicotar, para ele mudar o foco dele. Então, assim, como o Maurício falou, se você não quiser só ficar apagando incêndio, resolvendo demandas, você precisa ter a disciplina. E uma coisa que eu lembro, acho que na 4ª série, a gente vai fazer aqueles juramentos para mudar. E um dos dizeres eu lembro até hoje, que meu pai ainda ficou me lembrando várias vezes. Hora de estudar é hora de estudar, hora de treinar é hora de treinar, hora de lazer é lazer, hora de estudar é de estudar, hora de dormir, hora disso é hora disso. Então ficava, assim, importante a gente saber ser intenso naquilo que a gente está se propondo, né? E nisso, nós precisamos saber abrir mão de algumas coisas, né? Então, assim, se é momento, por exemplo, o cara acabou de se tornar pai, a agenda dele vai ter que ser adaptada. Surgiu algo que ele não tem como fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo, né? Ele abriu um negócio, né? Ele lidera tantas pessoas, ele tem um projeto para cuidar da saúde, né? Ele tem que estudar, tem que estar se capacitando, ele tem que estar afiando o instrumento, está melhorando. Então, assim, tudo vai ter um preço, só que quando a pessoa se encontra nisso, o bônus brilha muito mais do que o ônus. A pessoa, quando não quer, é porque o ônus chama muito mais atenção, o ônus está brilhando muito mais do que o bônus da conquista, do que o bônus que está lá do lado. E a gente, para alcançar uma meta, a gente passa muito mais tempo no processo do que vivendo a meta que foi alcançada. Então, assim, nós precisamos saber viver no percurso até a meta. Isso faz muita diferença.
Porque não significa que você é disciplinado que você vai viver assim uma vida chata, uma vida sem sabor, uma vida preta e branca, sabe aquela coisa assim? É tudo ruim. Não. Ali na hora que você está vivendo aqui. Você acabou de resumir tudo que tinha na minha cabeça antes de eu viver o processo da academia, da mentoria. Você falou, ouvir a disciplina era isso aí na minha cabeça. Ai, credo, que coisa chata! Não necessariamente, então. E sabe de onde eu aprendi isso? Os nossos mentores, Lucas e Priscila. Eles são demais. Aí eu vou te falar. Uma pessoa me perguntou, será que eu faço a minha inscrição? E uma pessoa que já, assim, ela já tem um longo estudo de diversos assuntos que vai ser apresentado na academia. E eu conheço a pessoa. Então, às vezes, você que está nos assistindo, você é uma pessoa gabaritada, uma pessoa que já tem muito investimento da empresa que você trabalha, dos lugares onde você vive, você tem muito treinamento. Eu falei assim para ela, eu falei assim, olha, muito do conteúdo, eu acredito que você já tenha aprendido, você já conheça. Mas no contexto e no ambiente que nós vamos trazer todo esse conteúdo, eu acho que você pode ter muito ganho. Assim como eu não quero perder, de acordo com tudo que eu já aprendi com os meus mentores, com meus amigos, eu quero sentar, eu quero assistir, eu quero mergulhar. Por quê? Porque eu sei que eu posso me reinventar, porque eu não quero parar onde eu estou, eu quero chegar em novos lugares, eu quero melhorar onde eu sei que eu posso, porque eu não sou perfeito, eu tenho minhas limitações, e eu sei que eu estou onde eu estou hoje por causa dos meus limites. Eu estou aqui onde eu estou hoje porque eu tenho limites. Para eu estar onde eu quero estar, eu preciso romper esses limites. Então eu quero me reconstruir, me reinventar, porque eu quero alcançar esses novos resultados. Os caras são esquisitos, meu irmão. Os caras são esquisitos, pelo amor de Deus. Vocês vão falar na minha cabeça, você me fez lembrar uma pessoa que os nossos mentores nos apresentaram, que já não está mais conosco, o Dr. Miles Monroe, que uma vez falou uma frase, que é da Bíblia, Provérbios 16, esqueci o versículo, aonde não tem visão, o povo perece. E o Dr. Miles trouxe o entendimento de sem objetivo, data, meta e missão, não tem disciplina. E ele fala, a visão é a mãe da disciplina. Foi o que você acabou de falar aqui, né? Quando você tem... A palavra metas, ela já resume como é que ela precisa ser. A meta precisa ser algo mensurável, algo específico, algo temporal, com data marcada de ser alcançada, algo alcançável, que não pode ser impossível, e tem que ser algo significativo. Você fala assim, isso aqui vale a pena eu alcançar, isso aqui vale a pena eu pagar o preço que eu tenho. Repete tudo de novo, que nem eu preciso ouvir de novo, você tem que entender. Fala de novo, por favor. Só pegar a palavra metas e falar assim, algo mensurável. Mensurável, explica de novo. Mensurável é algo que você só administra aquilo que você quantifica. Se é algo abstrato, eu quero ser feliz. Mas o que é ser feliz, né? Você tem que ser, a meta ela tem que ser algo mensurável, que você consiga medir. Quero ganhar mais. De índices. Quanto mais? Quanto mais? Índices. Você só administra aquilo, é a máxima da administração de Peter Drucker, não pai da administração. Você só administra aquilo que você quantifica. Ela tem que ser algo específico. Quanto que eu vou? Quanto? Qual é o valor? Qual é o índice? Qual é o número que eu quero alcançar? Algo temporal. Qual é a data? Precisa ter data marcada. Quando eu estava naquela viagem que eu te encontrei, eu tinha aquela prova da maratona dia 11 de setembro. Cada dia que passava e eu não me dedicasse, era um dia menos preparado. Algo específico. Eu quero terminar essa prova em tanto tempo. É X tempo, porque eu não queria participar. Eu queria fazer valer a pena aquela maratona. Tem que ser algo alcançável. Eu não ia botar um índice para mim do maratonista profissional, os quenianos. Vou vencer maratona. Tinha que ser algo alcançável, dentro da minha realidade, do meu limite. E algo significativo. Se fosse uma meta, fazer em tanto tempo, eu falei, mas isso aqui eu sei que eu consigo, não é significativo para mim. Eu ia ficar frustrado, me dedicando tanto tempo, acordando cedo, pagando um preço, sabe, ralando, malhando, uma alimentação ali, sabe, regrada. Então tinha que ser algo significativo, porque quando eu alcançasse, eu falo assim, valeu a pena. Isso é meta. Isso é meta. Eu estou chocado. Isso é meta. A gente tem que fazer uma atividade dessa para botar na academia, para as pessoas preencherem, porque aí vem a disciplina, né? Quando você fechou esses 5, você trouxe clareza para a meta. Agora, a meta, ela é algo, né,
pequeno dentro dessa visão que você está falando. Então, dentro de uma visão, qual é a sua visão de longo prazo? A gente precisa entender assim, qual é a nossa missão. E a nossa missão é algo maior do que nós. Eu aprendi uma coisa com os nossos mentores. Nós só temos uma razão para viver quando nós encontramos algo pelo qual nós daríamos nossa própria vida. Ali sim é algo, é a sua razão de existir, né? Vale a pena, eu daria a minha vida por isso. Pelo que você daria a sua vida? Entendeu? Então você encontra a sua razão, porque é algo maior. E é isso que as pessoas estão precisando. Uma razão para viver. Né? E a razão para Definitivamente. viver. Exatamente, a razão para Mais viver. do que nunca. E a razão para viver está dentro de uma missão. As pessoas estão precisando de missões na sua vida. Mas porque as pessoas falam assim, mas eu vou sentir dor. Mas o teu troféu está depois da dor. Os meus mentores falaram uma coisa muito importante na minha vida. Falou, o que antecede a sua dor, chama-se, sabe o que é? Sucesso. O sucesso. Você precisa ter sucesso. E as pessoas não gostam de sucesso. As pessoas gostam de qualquer resultado. E qualquer resultado não é sucesso. Está entendendo bem? Talvez a pessoa está tendo um resultado com o filho. Não é? Era esse a que você queria? Às vezes está tendo um bom, mais ou menos. Está bem com a esposa, com os filhos, com os funcionários. Chega no final do dia, fecha o caixa, alcancei isso tanto. Tá bom, tá ótimo. Não. Qualquer resultado não é sucesso. Por quê? Porque sucesso não tem preço. Então, ou seja, eu acredito que por trás de uma dor de uma pessoa, pode ter um troféu esperando nessa pessoa. Se enfrentar a dor... E aí vem aquela máxima, né? O bom é inimigo do ótimo. Muitas vezes as pessoas estão acostumadas com o bom, com o mediano. Né? Medíocre é ser mediano. Não, para mim o mediano tá bom. Agora, você quer ser uma pessoa, né, fora de série, uma pessoa, né, fora ali da curva, uma pessoa que está alcançando resultados exponenciais, significativos, né? Você tem que começar a falar assim, não, chegar até aqui é o bom, mas no meu lugar Exatamente. é extra, é um plus. E o plus, ele é um preço que você paga para você estar ali dentro desse plus. Então eu acho onde a academia vai agregar demais. Muito. Demais. Uma frase que a pessoa escute durante toda a academia pode revolucionar a vida dela. Às vezes a pessoa está pensando assim, não, porque eu preciso de muito conteúdo, eu preciso de muita coisa. E às vezes é uma frase. Que ela entendeu. Que um gatilho que o ambiente despertou. Um gatilho que o ambiente despertou. Aí onde a academia vai dar muito suporte? A academia vai trazer ferramentas para ela pegar daquele insight que ela teve. Exatamente. Daquele arder, aquele insight, falar assim, nossa. E ela vai começar a ter direção, sabe? A trazer luz para aquele lugar que ainda é obscuro, entendeu? Mas o importante é o que o Maurício falou. É dar o primeiro passo. É o primeiro passo. E a maratona ela começa no primeiro passo. Primeiro passo. E uma coisa que o mundo espera de nós, por incrível que pareça, o mundo e as pessoas esperam de nós, sabe o quê? Elas esperam um ato de covardia nossa. Sabe disso? Sim. Sabe por quê? Porque o mundo, as pessoas sabem que a nossa mente é fraca, é vazia. O mundo, quando vê uma pessoa fracassando, chorando, o mundo, as pessoas, eu falo mundo, pessoas, estou falando todas. Sim. Mas a vida é real. Sim. As lágrimas são reais. É ou não é? Os valores são reais. Então, o mundo olha para uma pessoa, eu sabia que você ia dar nisso aí. Tá chorando? Você não primeiramente chora, não. O mundo sempre vai esperar nós o quê? Um ato de covardia. Por quê? Porque o mundo sabe que as pessoas fracas sempre vão dar passos para trás. Então, o mundo já espera isso. Mas está aí uma coisa. Só que o mundo não esquece. Que nós possamos surpreender as pessoas se posicionando para frente. E na Academia 3R, a pessoa está pedindo, sabe o quê? Ela está me dando legalidade. Não só para mim, não só para o Marcos, não só para o Lucas, não só para a Priscila, não só para você. Ela está dando legalidade de falar o quê? Vocês estão autorizados a mudar a minha história e os meus resultados. E isso, quando a pessoa faz isso, eu posso falar, eu já acho ela um gigante. Eu já acho ela uma pessoa forte. Não importa a pancada que ela vai levar. Não importa a disciplina que ela vai ter.
Não importa qual vai ser os exercícios que nós vamos ensinar para ela. Ela está dizendo, sabe o quê? Dessa vez eu vou querer ser diferente. Eu não vou mais estudar história, eu vou fazer a minha história agora. E eu acredito nesse tipo de pessoas. E a gente volta para a primeira live do Lucas e da Priscila, falando sobre mindset. Chegou o momento, chegou a hora de você mudar o seu mindset. Chegou a hora de você buscar a expansão, sair daquele mindset fixo, onde você fala assim, não, eu não nasci para isso, não, na minha vida é assim, na minha vida é mais difícil, não, eu já tentei. Não. Tudo na sua vida que você se propôs, se você se propôs a chegar, você só precisa entender uma coisa, pode custar o que for, eu vou chegar. É na base assim, eu vou treinar, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar, se estiver dando errado, eu vou ajustar o que precisa ser ajustado, mas eu tenho um lugar onde eu vou chegar. Tudo que eu me propor. Exemplo, eu não toco violão, mas eu sei que se eu quiser tocar um violão, eu vou ter que me dedicar. Tantas horas por dia, exatamente, durante tanto tempo. Hoje eu já tenho uma idade que as sinapses, elas já são diferentes de uma criança, que é uma esponja que aprende rápido, pega rápido. Então, para eu aprender a tocar um violão, vou ter que me dedicar muito. Então, aí eu vou pensar, mas hoje para a minha vida, o tempo que eu preciso me dedicar para tocar um violão, é significativo para esse momento? Não, não é. Então eu vou pegar a minha energia e eu vou canalizar naquilo que eu preciso fazer, de treinar, de eu estudar, perfeito, me dedicar, colocar perfeito, minha agenda. Por quê? Porque aquilo faz parte do meu planejamento, do meu projeto de vida. Então vamos lá, no inglês, eu estou preciso, etc. A pessoa, pois, mas eu não falo nada, minha cabeça é travada. Não, se você quiser, você vai aprender. Entendeu? Você vai aprender. Faz parte do seu contexto, você quer algo que é significativo, você vai usar. Então, são momentos, são fases da vida. Uma época você era estudante, depois você virou estudante estagiário, depois você virou um estudante, já um analista ali, depois você formou, você está fazendo uma pós-graduação, já está num momento significativo da tua carreira que você precisa se dedicar para construir algumas competências, habilidades. Né? A competência ela é formada, né, por conhecimento, habilidade e atitude. Então você precisa desenvolver aquilo, porque aquele é o time daquilo na sua vida. Então você vai ter um filho, constituir uma família, você vai ser um líder, você vai crescer numa mentoria. Então assim, é aquela fase da vida. Então quando a gente estava idealizando, né, os nossos mentores idealizando a academia, eu falei assim, cara, que top, velho. Eu tenho certeza que a academia vai ser uma revolução pelo simples fato do que o Maurício falou. O Lucas e a Priscila, eles não entram para ter resultado, eles entram para ter sucesso. E por isso que eles ficaram 2 anos pensando, porque eles sabiam que se eles entrassem, ou era para fazer o melhor programa de reinvenção pessoal do mundo, ou então ele não entra. O Lucas é assim. Ele fala, se não for fazer o melhor, eu não vou. Eu vou te falar uma coisa. 2 anos pensando, e ele entrou. Eu vou falar mais que esse negócio vai parar. Eu vou falar uma coisa sobre o Lucas e a Priscila. Vou falar mais sobre o Lucas. Ele é muito transparente. Ele é muito sincero. É ou não é? Tu pode ter certeza se você entrar. Amigão. Ele vai chocar contigo, viu? Ele pode ter certeza, vai dominar todo o teu espaço. Vai mudar. Eu vou contar um episódio. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Sabe aquela coisa? Eu não sei se você vai conseguir dormir. Tudo bem? Porque teve momento que eu não conseguia dormir. Entendeu? Não, e os momentos que você ficava com raiva dele? Teve um episódio que sabe quando é que você quer trazer um problema para a pessoa, mas você traz o problema já querendo envolver a pessoa no seu problema, né? Só que é minha responsabilidade. Ele, inconscientemente, eu não vim trazer assim, toma aí e me resolve. Eu vim trazer um problema para ele, de um desafio que eu tinha, uma meta que eu tinha para cumprir. E eu acho que ele pegou ali no ambiente ali o que eu estava fazendo. Ele botou a mão no meu ombro, olhou nos meus olhos e falou assim, eu não sei, esse problema é seu, não é meu. Rapaz! Aí eu falei, beleza. Aí eu fui pra casa e falei, filho da mãe. Eu fiquei indignado, assim, aquela coisa. Aí eu falei assim, e não é que esse filho da mãe tem razão? Não. Ele tem razão, esse problema é meu, quem tem que resolver sou eu.
eu sou responsável por isso. Eu estou numa posição que eu tenho que administrar isso, matar no peito e não levar para ele. Senão não é para eu estar aqui no lugar onde eu estou. Aí eu peguei, respirei fundo, aí vem aquela coisa, eu vou administrar essa pressão, vou administrar essa dor, porque isso vai passar. E dependendo da minha postura, o tempo vai passar. O tempo vai passar, é fato. O relógio a gente não dá pausa. O final disso tudo, ou eu saio com sucesso, ou eu vou sair frustrado. E eu dei o meu melhor para que aquilo desse um bom resultado. Resumindo, deu certo, funcionou, ainda saí de lá assim, com aquele sentimento de romper. E aquilo ali ficou marcado para mim. Eu falei, cara, se ele tivesse muitas vezes me ajudado, ele ia ter, digamos assim, me aleijado em algo que eu desenvolvi. Ou seja, ele podia estar patrocinando o seu fracasso.